Bom dia, estamos iniciando aqui a gravação do plano de intervenção da disciplina do estágio obrigatório. Vou iniciar falando um pouquinho sobre o local. O local da intervenção está sendo a Academia For Fitness, que fica na rua Itararé, no bairro Jardim São Pedro, em Porto Alegre. É bem pertinho ali da Cis Brasil, próximo ao Shopping Valley. Na academia, as modalidades que são oferecidas são a musculação, o crossfit, o treinamento funcional e o pilates. Tem ainda algumas aulas de ritmos, de zumba, tem uma salinha onde ocorrem algumas modalidades diversas e conforme a disponibilidade dos profissionais. Ali na academia, eu tenho trabalhado na parte de treinamento funcional e também ajudo um pouco com a parte da sala de musculação quando é necessário. Falando um pouquinho sobre o aluno, que é o foco da intervenção, é o João Guilherme. Ele é um adolescente de 17 anos. É, Segundo o que o João me contou, ele no início da pandemia fazia tênis, é, 2, 3 vezes por semana na sociedade libanesa. E aí, quando começou a pandemia, ele parou com a prática de esportes por mais ou menos um ano e pouco. Agora, no meio do ano para cá, o João buscou a Academia For Fitness para iniciar exercícios físicos e também, mais ou menos um ano atrás, ele começou a fazer jiu-jitsu, parando aquele período que ficou restrito durante a pandemia. Mas desde que ele começou a treinar e quando esteve disponível na academia, ele sempre disse que treinava 4 a 5 vezes na semana. Ou seja, estava treinando bastante o jiu-jitsu. Ele é um menino que teve diversas vivências esportivas durante a vida, foi bem estimulado motoramente pela família, que sempre botou ele em escolinha de futebol, escolinha de handebol, natação, surf, já fez várias coisas diferentes. É isso. Aqui tem alguns dos testes que eu fiz com o João, tá? Esse aqui, teste de força de membros inferiores. Aqui, um teste de velocidade, que é o teste dos 20 metros. E aqui o teste de agilidade, que é o teste do quadrado. Em todos os testes foram feitos os testes todos 2 vezes e considerada a melhor classificação com relação ao teste. Foi feito também o teste de Cooper, porém eu não coloquei o resultado aqui, mas eu, como vou falar ali, adianto já que teve um resultado de acordo com a classificação do teste de Cooper como ruim na condição aeróbica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a intervenção. No início, com o João, como é de costume lá na academia, a gente sempre faz adaptação anatômica dos alunos que chegam para treinar com a gente. Sejam esses alunos iniciantes, sejam alunos que já treinam há mais tempo, sempre que chegar um aluno novo, a gente acaba fazendo essa adaptação anatômica por uma questão de segurança, por uma questão de adaptação também do profissional com o aluno, do aluno com a academia nova. Então, mesmo os alunos mais bem treinados e que já vêm de outras academias mais bem treinados, a gente sempre faz essa parte de adaptação anatômica, onde a gente trabalha as bases do movimento, as grandes matrizes de movimento, para, enfim, dar uma base boa para o aluno conseguir treinar, fazer o treinamento de força sem maiores problemas e minimizar ao máximo o risco de lesões. Como eu coloquei aqui, essa parte com o João foi bem tranquila porque ele é um adolescente que foi bastante estimulado durante a vida. Então, as demandas que tu passa para ele todas executa com tranquilidade. E quando se trata até dos movimentos mais difíceis, ele observa e consegue executar, ou com alguns feedbacks auditivos ele consegue se corrigir. Então, trabalhar com ele nessa primeira parte foi bem tranquilo. E bom, dessas primeiras semanas, o que eu pude notar
foi que os pontos fracos do aluno eram na parte da resistência aeróbica e um pouquinho em relação ao alongamento muscular, que principalmente nos membros inferiores do João e a cadeia posterior é bem encurtada. Então isso acaba trazendo um certo desafio em alguns exercícios e isso aí a gente nota nessas cadeias, enquanto ele se exercita, a gente dá pra notar esse encurtamento. Então a gente fez bastante trabalho de alongamento e mobilidade para essas áreas nesse bloco inicial. Aqui eu trouxe um treino só para exemplificar um dos treinos, um dos primeiros treinos que a gente fez, que é só para exemplificar mais como é que funciona a estruturação aqui, que é com uma parte de alongamento e rotação de mobilidades no início, uma parte mais de força e de resistência anaeróbica no meio, que é a parte principal, e ao fim um relaxamento ou às vezes um pouco de aeróbico, isso vai ser mais pra frente depois, mas no final sempre uma parte com relaxamento e alongamento das regiões tensionadas no treino. Aqui só um fechamento, o João já, já depois do primeiro mês já apresentou bastante solidez no treinamento, já está conseguindo aumentar as cargas para treinamento de força, tá muito bom com os padrões de movimento, todos ele faz muito bem, e a gente tem conseguido ter bons feedbacks assim dele, tanto do treino de jiu-jitsu quanto no próprio treino na academia, assim, dá pra ver que ele evolui bastante. Então, é muito legal ver o efeito do treinamento. Os testes que a gente fez inicialmente a gente vai refazer depois pra, enfim, né, ver como é que ficam os resultados, esse tipo de coisa. E a gente também tem um feedback bem positivo de uma competição que o João foi bem sucedido. Aí a fotinho dele. Então isso aí dá pra gente ter certeza de que a gente tá no caminho certo. É isso. Muito obrigado.